por que não estamos vendo mais curas? Por que nós não estamos vendo mais os sinais que o mesmo Jesus operava? Porque quando vamos à casa do Senhor, as pessoas não saem renovadas, não saem revigoradas. As pessoas não mudam realmente como a palavra nos ensina, que é o Espírito Santo quem convence o homem do seu pecado e do juízo. Por que essas coisas não estão acontecendo? Simplesmente a resposta é a mais eficaz possível por causa da falta da pregação do Evangelho. Porque quando nós notamos pela palavra que Jesus, quando pregava, quando anunciava, os milagres, os sinais aconteciam, por que então não está acontecendo quando as pessoas estão indo à casa do Senhor? A Bíblia Sagrada nos mostra claramente que é pela palavra que as pessoas alcançam a fé. A Bíblia nos mostra que sem a palavra não há como nós adquirirmos fé, porque a Bíblia está dizendo claramente que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, se deixa de lado a palavra, se deixa de lado aquilo que é a pedra fundamental da igreja, é o princípio da igreja, que é a palavra, que é o próprio Jesus sendo anunciado, então a igreja ela não vai receber mais cura, a igreja não vai ter mais sinais, a igreja não vai haver mais milagres. Porque se nós deixamos de lado a pregação do Evangelho para entreter o povo, como, pois, pode acontecer sinais e maravilhas dentro da casa do Senhor? No livro de Atos, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 12, diz assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Enquanto a igreja de Jesus não entender que Jesus é o principal, que a palavra é o principal dentro da igreja, nós não vamos ver mais sinais, mais maravilha, mais milagres, porque foi por intermédio da palavra, dos ensinamentos de Jesus, que a igreja alcançou o patamar que tem hoje. Então hoje nós precisamos entender que é a palavra que deve ser anunciada, é a palavra que deve ser a principal fonte, aleluia, para que a igreja possa receber. Você só vai receber a cura se tiver a palavra de Deus sendo anunciada, porque é a palavra quem acaba estimulando o que há dentro de você, a fé. Porque Jesus, quando pregava, a Bíblia Sagrada nos mostra que a mulher do fluxo de sangue foi curada simplesmente porque tocou em Jesus. E a Bíblia Sagrada nos mostra que quando ela toca em Jesus, virtude sai de Jesus para poder curá-la. E a Bíblia nos mostra que muitas pessoas tocavam em Jesus, muitas pessoas estavam aglomeradas em Jesus, mas ele diz: alguém me tocou. E os discípulos que estavam com ele perguntam: mestre, como que alguém te tocou? A multidão te aperta, a multidão te oprime, mestre, e tu dizes que alguém te tocou. Ele disse: alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu virtude para poder curar. Então a mulher se apresenta temerosa, porque ela sabia que poderia acontecer alguma coisa, mas o intuito aqui é: por que aquela mulher toca em Jesus? Porque ela se arrisca, porque ela já tinha gastado tudo que tinha, segundo a palavra de Deus, mas ali era a última oportunidade daquela mulher, mas ela vai porque eu acredito que Jesus anunciava o Evangelho. A Bíblia Sagrada também nos mostra que Jesus, quando estava passando e à beira do caminho havia um cego que recebia esmola, todas as vezes alguém passava por ali,
ali e deixava talvez uma esmola, mas a Bíblia Sagrada nos diz que ele está à beira do caminho, e quando Jesus está passando, oh glória, a Bíblia nos mostra claramente que ele começa a clamar a Jesus. Mas por que aquele homem clama por Jesus? Porque certamente ele ouviu alguma palavra ou alguém no meio daquela multidão dizendo que Jesus era aquele que deveria vir para poder, aleluia, curar, salvar, libertar, transformar e dar direito à vida eterna. Então aquele homem começa a clamar pelo nome de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão tentando calar, fazendo com que ele pare de clamar pelo nome do Senhor. Mas a Bíblia nos mostra que é Jesus quem ouve e diz: manda chamar, porque este homem também é filho de Israel. Glórias ao nome do Senhor. Entenda uma coisa: é pela palavra que haverá cura, é pela palavra que haverá sinais, é pela palavra que seremos arrebatados, é pela palavra que veremos, aleluia, as maravilhas que o Senhor mesmo nos prometeu. Ele disse: se vocês crerem no meu nome, farão milagres maiores do que até mesmo o que eu fiz. Enquanto a igreja não entender que é a palavra que deve ser anunciada, é a palavra que deve ser a principal dentro de um culto, é a palavra que deve ser ensinada para que o povo adquira a fé, a igreja não vai prosperar. Enquanto a igreja não entender isso, muitos ficarão do lado de fora dizendo: Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz sinais e maravilhas. E Deus dirá abertamente: eu nunca vos conheci, porque deixam de lado a principal fonte de conhecimento da igreja, que é a palavra de Deus. Sem a palavra, a igreja não vai resistir, porque é pela palavra que nós alcançamos a fé, e pela misericórdia nós seremos salvos por intermédio da palavra. É a palavra que ensina que o homem vai alcançar os céus pela palavra. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Por quem? Pela palavra. Então a palavra de Deus não pode ser deixada de lado, pelo amor de Deus. Ah, mas tem um profeta, mas tem alguém que anuncia e que diz que Deus viu isso, viu aquilo. Esqueça tudo isso, porque passarão os céus e a terra, mas Jesus disse: a minha palavra não há de passar. Então entenda, se você está indo à casa do Senhor por outros motivos que não seja pela palavra, pela pregação e por Jesus, a sua ida à casa do Senhor está sendo em vão, porque Jesus está dizendo claramente: muitos virão em meu nome, porém são ladrões e salteadores, porque o pastor, ele vai atrás da ovelha perdida, mas o ladrão, ele não se preocupa com a ovelha que se perde. Então entenda uma coisa: se não tiver palavra, se a palavra não for a principal, é em vão estarmos indo a este lugar. Então entenda, se a igreja não primar, não prezar pela palavra, muitos vão se desviar, porque não vão ter resistência para poder suportar as adversidades. Então, se você é igreja, pelo amor de Deus, estude a palavra, leia a palavra, dê atenção principal pela palavra. Se alguém está profetizando, deixa profetizar, mas se não tiver base na palavra, coloca no bolso furado e deixa para lá, porque o que tiver que se cumprir vai se cumprir mediante a palavra. Então Deus está dizendo para você neste exato momento: se não tiver palavra, rejeite, porque é a palavra
quem nos salva, quem nos cura, quem nos liberta, e é a palavra que nos conduz para os céus. Se você gostou desta palavra, eu peço a você, compartilhe, comente o que você achou, porque eu acredito que quem acredita em Jesus ama a palavra.